Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Iluminuras, que hoje apresenta uma escritora mineira formada em letras e em teologia, que é apaixonada pelas línguas portuguesa, francesa e italiana. Além disso, é mestre em teoria literária. Maria Luísa foi incentivada a ler bem antes de frequentar a escola. E deu certo. A escritora tem 3 livros publicados e o 4º está a caminho. Ela também alfabetizou adultos, foi regente de classe, catequista e, após anos de dedicação ao magistério, partiu para o Legislativo. Foi consultora do Senado Federal. Maria Luísa, eu sei que Monteiro Lobato, um dos nossos clássicos, te influenciou bastante, ainda quando criança. Além dele, algum outro livro ou autor te marcou? Todos os livros de Monteiro Lobato realmente me marcaram muito. Os livros e principalmente os personagens, né? Eu tinha um baú que foi presente de um primo, que também era incorrigível leitor, onde havia um livro que eu considerava um tesouro, chamava-se Lendas e Contos da Rússia. Era uma encadernação luxuosa, imagens lindas da Rússia, das estepes da Rússia, dos czares, dos príncipes. Criou na minha imaginação um país lindo que eu fiquei a vida toda querendo visitar. Quando consegui realizar esse sonho, eu fiquei um pouco decepcionada, porque a Rússia já tinha passado pela fase do comunismo e muita coisa que eu procurava não existia mais. A Rússia da sua imaginação era muito melhor. Era muito mais bonita, muito mais bonita. Ainda da sua infância, Maria Luísa, o que mais chamou sua atenção e abriu esse leque para a leitura? Na verdade, eu comecei a ler com 3 para 4 anos, porque a minha irmã mais velha me sentava no colo, abria aquela cartilha A, E, I, O, U, Vá, Vé, Vi, entende? E dali eu não parei mais de ler. Eu pegava tudo que houvesse à minha frente para exercitar a minha leitura. Então começaram a fazer para mim assinaturas de uma revista da época, Pituca, outra assinatura Vida Infantil Rosa. Então eu vivia fazendo cartas enigmáticas e comecei a escrever alguma coisa já nessa época. 5, 6 anos eu comecei a escrever coisinhas assim, pequenos versinhos para o aniversário da minha irmã. Então veja só, leitura e escrita foram nascendo ao mesmo tempo, se complementando desde a minha infância mais remota. Desde que eu me lembro, eu escrevo e leio. Tem outro dado interessante, a senhora morava numa fazenda onde existia uma escola rural, não é isso? Exatamente. Não é que existisse uma escola rural antes. Porque meu avô era um grande fazendeiro e ele distribuía as glebas da fazenda entre os filhos. No nosso sítio plantava-se legume e se fazia fumo. Aí minhas 3 irmãs solteiras, que eram pessoas muito esclarecidas, foram fazer um concurso na cidade de Ubá para se tornarem professoras rurais. Com isso, as 3 foram nomeadas professoras rurais e a prefeitura da cidade montou a escola na nossa casa. Não exatamente na nossa fazenda, na fazenda do meu avô, mas na minha casa, no nosso sítio. Então foi um marco indescritível da minha infância. Eu ter a minha escola onde eu estudava, com as minhas irmãs professoras, na minha casa. Um pouquinho mais adiante, já na sua adolescência, que autores, que livros você se recorda até hoje? Olha, veja só, eu fui estudar num colégio religioso. Então eu lia tudo que as irmãs me recomendavam. Então eu me inteirei da obra de José de Alencar, de Machado de Assis, aqueles livros que a igreja não considerava
muito recomendáveis, eu não lia. As irmãs me pediam para fazer letra de tal música, eu compunha. Então eu vivia escrevendo, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. As minhas redações, as irmãs me davam parabéns pelo que eu escrevia. Quer dizer, sempre tive esse gosto pela leitura e pela escrita. Foi uma coisa que foi se desenvolvendo assim com muita naturalidade. Para publicar livros, o processo foi bem mais longo. Eu trabalhava como professora e escrevia muito, mas escrevia didaticamente. Porque no começo de Brasília, onde eu comecei minha carreira no magistério, praticamente não havia nada que dissesse respeito à capital. Então, eu produzia todo o material para os meus alunos. Todo o tempo eu escrevi, toda a minha vida. Mas encarar o desafio de escrever e publicar, esse começou depois que eu me aposentei. E está aqui falando nesse que a senhora publicou, está aqui o primeiro, Lamparina ao Pé do Leito. Isso. São histórias da sua infância? Não histórias da minha infância, é a história da minha infância na primeira parte. Numa segunda parte, está a história da minha adolescência até quando me casei. E na terceira parte, até hoje, de uma certa época do meu casamento, do meu primeiro casamento até os dias de hoje. Até os dias de hoje, 4 anos atrás. Então não são histórias da infância, são histórias da sua vida. É a história da minha vida. Interessante. A gente tem aqui mais um, que a senhora publicou também aqui conosco, O Trem Partiu. Diferente. Sim. Já. Esse teve uma gestação muito rápida. Eu estava com problemas de saúde muito graves. Então, a minha realidade estava muito dolorosa. O que eu fiz? Para fugir da realidade, eu pegava o computador, punha no meu colo, na cama, e comecei a digitar. E quando o computador pesava, eu tirava, punha um caderno e continuava. Depois passava para o computador. E então, esse livro foi escrito em pouquíssimos meses, 3 no máximo. E a gente tem o último aqui, Natureza e Poesia em Portugal. Imagino que uma viagem que a senhora fez resultou num livro. Esse é um livro dia a dia, é quase crônicas. Maria Luísa, agora com os 3 livros aqui, eu vou pedir para que a senhora escolha um deles e leia um trechinho, por favor. Tudo bem. Então eu vou ler para você, Paulo, uma carta que uma daquelas moças que tinha um namorado, tinha uma paixão de juventude e que perdeu o namorado por causa da necessidade que ele tinha de estudar. Então, essa é a carta, uma carta definitiva que ela escreve para ele e mostra a personalidade dela, que ela não vai ficar chorando, se lamentando por causa do namorado. Apaixonada por ele, mas ela tem força para dar a volta por cima. Hoje, eu, Eliana, sou uma mulher inteira. Admiro e respeito meus pais e avós, mas não dependo da minha linhagem para construir-me como pessoa. Que pena, Guilherme. Por tantos anos, esta mulher em construção foi fiel ao amor, uma das vigas da minha estrutura moral. Guardei para você, além da virgindade do meu corpo, a castidade do mais profundo do meu ser. Cultivei por você meu amor cheio de desejo, entesourado como se eu tivesse entregado as chaves a você. Para concluir, Maria Luísa, nós temos aqui seus 3 livros e eu sei que você tem mais um que em breve será lançado. É um outro romance, não é isso? Exatamente. Bom, esse é um livro que está exigindo muito de mim. Que eu me lancei à aventura de escrevê-lo, é uma aventura mesmo, porque eu estou entrando por caminhos difíceis de trilhar.
eu vou falar, estou já falando sobre estupro, sobre drogas, dependência, alguma coisa de traição na política. Então, eu preciso de muito cuidado, muita pesquisa, que eu estou fazendo pouco a pouco, e eu pretendo finalizar a escrita desse livro dentro de uns 6 meses, mais ou menos. Ele já está sendo escrito há mais tempo do que isso. Há uns 8 meses eu comecei a escrever. Maria Luísa, é isso. Obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente vai para o intervalo e volta num instante. No segundo bloco, a nossa conversa é com o advogado Gustavo Araújo. Não saia daí. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com o advogado Gustavo Araújo. Gustavo, na infância, você já gostava de ler ou isso veio mais tarde? Eu já gostava de ler. Na verdade, já desde pequeno fui incentivado a ler pelos meus avós, pelos meus pais. No início eram livros bem simples, né? Mas o que me trouxe para o mundo da leitura foram histórias em quadrinhos. O meu avô colecionava, então desde criança ele já tinha guardado os quadrinhos, tinha gibi, Globo Juvenil. Então vamos dizer assim, ele tinha bastante disso daí. E ele acabou me dando de presente e eu comecei a ler. Aí uma coisa leva a outra, né? Porque a gente, de história em quadrinhos, passa para livros mais simples, enfim, vai evoluindo, né? Primeiro você só quer livro com ilustração, mas depois você começa a ler alguma coisa mais elaborada, enfim. E, vamos dizer assim, foi uma tendência natural. E eu sei que foi na infância que você leu o primeiro livro que te prendeu, não foi isso? Foi. Na verdade, eu lembro, mais ou menos até com uma certa clareza, que uma certa ocasião, eu estava de férias e a gente tinha o costume de ler na escola aquela coleção Vagalume, né? E eu lembro que a professora entregou pra gente, é o Mistério dos 5 Estrelas, que é do Marcos Rey. E eu, vou ler então, né? Caramba, aqui entramos nas férias, tinha que ler aquele livro durante as férias, para fazer a apresentação na volta, enfim. E eu comecei a ler, só que eu não conseguia parar de ler, porque o livro é tão envolvente que ele acabou exigindo muito de mim. E eu acabei lendo o livro, acho que em 2 ou 3 dias, porque a história era realmente interessante. O autor, enfim, ele é conhecido até hoje, ele escreve muito bem. E eu acabei, enfim, me enfronhando ali. Despertou uma paixão. Despertou, com certeza, com certeza. Dali em diante eu li outros livros do Marcos Rey, e eu acho que a minha geração, que é o pessoal que nasceu ali nos anos 70, mais ou menos, é muito apegado a essa coleção Vagalume, né? Eu lembro de alguns aqui, O Rapto do Garoto Dourado, Barcos de Papel, enfim, tem uma série que se a gente começar, Éramos 6, ou se começar a citar aqui, a gente vai ficar até amanhã, né? Porque a coleção era bem vasta, e enfim, eu tinha lá os meus preferidos, então acho que a coleção Vagalume era uma porta de entrada bastante interessante para o pessoal daquela geração, né? Já numa fase posterior, Gustavo, adolescência, começo da fase adulta, por que você lia? Bom, depois que eu me tornei adolescente, eu descobri que eu gostava muito de esportes, de aventura, de viagens. E eu acabei enveredando para os livros que tratavam desses temas. Eu li os livros do Amir Klink, Os 100 Dias Entre Céu e Mar, eu li o Paraty. E foram livros assim que me deixaram bastante curioso para saber o que existia além das nossas fronteiras, enfim, o que existia no mundo. E comecei atrás, literatura então de aventura, assim, enfim, montanhismo. Tinha os livros do Jon Krakauer, No Ar Rarefeito, Sobre Homens e Montanhas. Foram livros assim que me trouxeram mais próximo de uma literatura um pouco mais madura. Apesar de eles serem centrados num tema não classicamente literário, vamos chamar assim, né? Mas eles foram livros que me absorveram. E tanto o Amir Klink como o Jon Krakauer, que foram os autores que eu citei aqui, são pessoas que escrevem muito bem. Então eles conseguem fazer com que o leitor mergulhe na narrativa, se sinta parte do que está acontecendo ali, do problema. Que ele sinta frio, que ele sinta vontade de ir embora, que ele sinta vontade de chamar os pais, porque a situação está muito difícil. Bom, falando em escritores, você, Gustavo, é advogado, também é escritor, tem um romance publicado e tem contos também publicados em antologias.
Como é que foi o processo? Como é que é o seu processo para tirar uma história daqui e colocá-la no papel? Bom, eu sou, embora eu tenha nascido em 73, a minha vontade de escrevê-la surgiu muito mais em tempos recentes, vamos dizer assim. Aí por volta de 2005, com redes sociais bombando, eu acabei conhecendo algumas comunidades, né, que agregam escritores amadores, gente que está começando, gente que já tem um tempo de estrada e que se ajuda, porque é muito difícil para o escritor iniciante se apresentar ao mundo, né? As editoras, claro, não vão abrir suas portas para todo mundo, até porque não dá realmente, né? É uma situação impossível. Então, como é que a pessoa tem a chance de se mostrar? Através aí da relação com outros escritores que estão mais ou menos na mesma situação. Eu acabei me juntando a certas comunidades, que tem muita gente que escreve muito bem, que também tem essa dificuldade de mostrar os seus escritos, então o pessoal faz intercâmbio. Escreve aqui, escreve ali, um analisa, o outro analisa, enfim, dá dicas, ensina, todo mundo aprende, é um negócio muito bacana de se fazer. Até a gente acabou desenvolvendo, hoje em dia existe uma plataforma bastante interessante para isso, que é o site Entre Contos, que promove desafios literários todos os meses. As pessoas escrevem seus contos, mandam para o blog, para a administração, que publica sob pseudônimo, e os outros participantes analisam aquele conto que foi enviado, e enfim, depois que todos os contos foram postados, todo mundo leu, todo mundo analisou, eles votam nos melhores. Então gera aí um ranking, é um negócio muito bacana, é até viciante, eu digo para vocês. E até falando sobre o livro digital, o seu primeiro livro está na internet. Está na internet. Ele é um livro eletrônico. Exatamente. Porque o que acontece? Como eu falei para você, essa questão de você publicar hoje é muito difícil. Em 2009 eu participei de um concurso do Sesc Nacional com uma história que eu tinha escrito e tal, chamava-se O Artilheiro. E eu tive a felicidade de ser classificado para a fase final, acabei não vencendo, mas enfim, como se fosse um atestado de que a história era boa. Para mim funcionou assim. E eu até mandei para algumas editoras e tal, mas o que acontece hoje? As editoras, elas são empresas, elas visam lucro. Então, dificilmente elas vão investir em alguém que é desconhecido. Isso não estou falando nenhuma novidade aqui, e tampouco com algum preconceito. Não, é assim que o jogo funciona. É a realidade. É a realidade das coisas. As facilidades do livro eletrônico hoje se tornam muito mais fácil publicar. Então, eu fiz uma publicação minha, própria, e o livro está lá. Vendeu, né? Até mais do que eu imaginava. Até satisfez o meu ego, porque todo escritor vive de ego, né? Todo escritor quer ver a repercussão daquilo que ele escreve. Todo mundo quer saber se aquilo que se escreveu é válido, é legal, né? Também não é novidade nenhuma, né? Apesar que algumas pessoas dizem, não, eu não me importo. Não, na verdade todo mundo se importa, todo mundo quer saber o que os outros acham. E o legal foi isso, que eu pude disponibilizar, eu tive um retorno muito bacana. Então não é uma questão de, vou ficar rico, não tem nada disso. Até porque, certa vez eu li que nem o Veríssimo, no Brasil, vive de literatura. Então é uma utopia. É mais essa questão da gente sentir que de alguma forma tocou o coração das pessoas, né? Que a gente emocionou, que a gente conseguiu trazer eles para uma realidade que a gente criou. Falando dos livros, Gustavo, eu estou aqui, o livro, o romance é eletrônico, o livro de contos é esse aqui, uma antologia, um dos seus contos está aqui, Prêmio Sesc de Contos, Machado de Assis, edição 2011, e há outros 2 contos, também de sua autoria, aqui na antologia Exclamação. Bom, além desse aqui, Gustavo, eu queria que você contasse pra gente se há algum escritor que para você seja especial. Bom, existe um escritor italiano chamado Niccolò Amaniti. É um escritor que eu sinceramente não conhecia até o ano de 2008. O que aconteceu? Em 2008, eu e a minha esposa, nós fizemos 10 anos de união e resolvemos fazer uma viagem especial. Então nós fomos até a Polinésia Francesa e resolvemos nos dar de presente então um passeio pelas ilhas e acabamos numa ilha chamada Huahine. É uma ilha paradisíaca, bem pequenininha. Ficamos lá no albergue, então pouca gente lá, e essa cultura de albergue é bem interessante porque é alguma coisa assim, como é que eu posso falar? Social. O pessoal socializa muito as coisas, inclusive os livros. E na sexta,
da biblioteca. Existia uma biblioteca lá no albergue e lá na cesta tinha vários livros. Era o livro Eu Não Tenho Medo, né? I'm Not Scared, do Nicolau Amaniti, a edição em inglês. E me chamou a atenção, né, pela capa, porque também é outra verdade que a gente tem que admitir, a gente compra o livro pela capa, né? Enfim, eu resolvi dar uma olhada, só que a minha esposa até foi mais rápida do que eu, porque ela acabou pegando o livro e ela leu em um dia. E eu acabei lendo o livro em seguida também. Realmente ele é um livro que te prende, você não consegue largar. Enfim, eu gostei muito do estilo de narrativa dele. Ele é um autor que sabe jogar com suspense, que envolve o leitor, enfim, que consegue fazer com que você mergulhe e não consiga sair. Realmente é uma questão de você se afogar nas letras, nas frases, enfim, em tudo que ele escreve ali. Chegando aqui de volta no Brasil, eu fui atrás de outros livros dele, né? Ele tem mais 2 livros publicados em português, mas na verdade até a coleção dele é mais ampla, né? Mas infelizmente no Brasil são só 3 livros no total. Mas enfim, eu fui atrás dele do que tinha disponível, li, enfim, todos os outros livros são excelentes, são no mesmo estilo, esse estilo que faz com que você se sinta absorvido e não faça mais nada. Enfim, eu acabei, de certa forma, sendo bastante influenciado por ele, até na maneira de escrever. Porque eu sinto que o estilo dele me influencia demais, até na maneira com que eu escrevo, tem muito dele. É uma maneira assim mais, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma conversa, igual a gente está conversando aqui. Que bom, hein? Exatamente. Aí você se sente bem, a narrativa flui de maneira bem tranquila, não tem sobressaltos, ele não se preocupa em utilizar metáforas ultra elaboradas ou fazer um jogo de cena ou encher linguiça. Ele é um camarada, uma pessoa que escreve bem demais, então fica aí a minha dica. Ele não é tão conhecido no Brasil, mas sempre que eu posso eu falo dele. Realmente é um autor por quem eu tenho muita admiração. Depois de tantos elogios, né, vou aproveitar para que a gente conheça um pouquinho mais de Nicolau Amaniti. Nicolau Amaniti é um escritor italiano. Dentre suas obras destaca-se o romance Não Tenho Medo, que mais tarde foi transformado em um filme. Nicolau também é autor das obras Em Nome de Seu Filho, um ensaio sobre os problemas da adolescência, Vou Te Levar e Como Deus Manda. Bom, para encerrar, Gustavo, eu sei que você está escrevendo um novo romance, seu segundo romance. Vai ser publicado em breve ou não? Demora um pouquinho ainda. De acordo com a previsão da editora, ele deve sair no primeiro trimestre do ano que vem. É um livro que tem como título Pretérito Imperfeito. É uma história que se desenvolve sob 3 pontos de vista. Então nós temos aí o fio condutor é um menino de 13 anos, que tem uma certa aversão por leitura, mas ele acaba descobrindo aí aos trancos e barrancos que isso pode ser uma coisa muito legal, ler. Enfim, esse é o fio condutor número 1, né? O fio condutor número 2 é uma menina, e a gente tem contato com ela através de trechos de diário dela. Então até a influência do livro da Anne Frank é muito grande. Quem for ler vai acabar percebendo isso, né? E o terceiro fio condutor é o pai do menino, cuja história é contada através no decorrer do livro. É uma pessoa que tem um passado misterioso, do qual ele não pode se orgulhar. Então, uma pessoa reservada, enfim, muito severa. E no final das contas, as histórias, claro, se entrelaçam. Enfim, o livro fala sobre, se eu pudesse reduzir a uma palavra só, eu diria que o livro fala de amor. Porque é um amor entre adolescentes, é um amor entre pai e filho, é um amor sobre literatura, é um amor sobre escrever. Enfim, é um livro que trata, eu acho que de alguma forma vai tocar as pessoas. E eu espero que o pessoal goste, que leia, enfim, né? Porque a gente acaba colocando muito esforço nisso, né? Enfim, a gente tenta dar sempre o melhor, enfim, mas eu acho que ficou um resultado bacana. E quem leu, os leitores beta até agora, gostaram bastante. Eu espero que as pessoas gostem também. E a gente espera também, né, que seja um sucesso. Obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!